Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí, então vamos nessa! E vamos estudar hoje a sintaxe dos pronomes pessoais. É este o nosso assunto. Vamos lá então? Quando a gente fala em pronomes pessoais, nós temos que lembrar que nós temos três tipos de pronomes pessoais. Os pronomes pessoais do caso reto, os pronomes pessoais do caso oblíquo e os pronomes de tratamento. Aqui eu vou deixar de lado os pronomes de tratamento. Nesta aula, a gente vai ter uma outra videoaula só falando sobre emprego de pronomes de tratamento, ok? Aqui, na sintaxe dos pronomes pessoais, a gente vai se concentrar nos pronomes do caso reto e nos pronomes do caso oblíquo. Vamos conhecê-los então? Tá aqui essa tabela bem bacaninha para a gente ter uma noção geral do que nós estamos falando, de quais são esses pronomes de tratamento. Pronome de primeira pessoa do singular. Aqui essa coluna, meus amores, é do caso reto. Aqui é do caso oblíquo. Ó, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. Belezinha? Do caso reto, quais são eles? Eu, tu, ele e ela, nós, vós, eles e elas. Esses são os pronomes do caso reto. E quais são os pronomes do caso oblíquo correspondente a esses pronomes do caso reto? Os de primeira pessoa, me, mim, comigo. E os de segunda, te, ti, contigo. E o de terceira, se, si, consigo, o, a, lhe. E de primeira do plural, nos, conosco. E de segunda do plural, vos, convosco. E de terceira do plural, ó, igualzinho, quase igual, né? O de terceira do singular, se, si, consigo, os, as, lhes. Tranquilo até aqui? Conhecidos pronomes do caso reto e do caso oblíquo, agora vamos ver a aplicação disso dentro da sintaxe? É assim, meus amores. Os pronomes do caso reto são empregados normalmente na função sintática de sujeito, ok? Caso reto, função de sujeito. O eu e o tu, atenção para esses dois. O eu e o tu sempre serão usados como sujeito numa frase, jamais como complemento, ok? Os demais pronomes, ele, ela, nós, vós, eles e elas, os demais, quando precedidos de preposição, podem ocupar a função sintática de complemento verbal. Quando a gente fala em complemento verbal, é objeto direto e objeto indireto. Repetindo aqui, normalmente os pronomes do caso reto funcionam como sujeito. O eu e o tu, sempre sujeito, não tem negociação. Os demais, quando precedidos de preposição, podem funcionar como complemento. E os do caso oblíquo? Bom, os do caso oblíquo, eles sempre serão complementos verbais. Sempre estarão desempenhando a função de objeto direto, objeto indireto. Nunca de sujeito, tá? Não desempenham a função de sujeito. Mas aqui, do caso oblíquo, eu quero chamar a atenção para alguns aqui. O a, o os e o as. Esses quatro só podem funcionar como objeto direto, ok? Entendido? O a, os as só pode ter a função de objeto direto. E o lhe e o lhes só podem ter a função de objeto indireto. Os demais podem ser direto ou indireto. Depende da circunstância, depende da frase, depende da minha construção. Tá ok? Então, o a, os as, objeto direto. Lhe, lhes, objeto indireto. Belezinha? Muito bem. Eu expliquei essas regras básicas aqui em cima da tabela. Só que agora eu quero trazer uma por uma, repetindo o que eu acabei de falar para memorizar, mas trazendo exemplos para a gente conseguir entender melhor todo o processo. Vamos lá. Então, os pronomes do caso reto, sempre empregados como na função sintática de sujeito. Olha a frase. Ela acordou cedo. Conta para mim qual é o verbo. Acordou, muito bem. E qual é o pronome aqui? É ela. E esse ela tá na função de sujeito. Olha só, tá certo? Lógico que tá certo. Porque pertence ao caso reto. Joia, ela acordou.
Dá para entender? Dá, é um verbo intransitivo. E o cedo é um adjunto adverbial de tempo. Ok, meus amores? Então, o ela, corretamente empregado, porque é o pronome do caso reto, desempenhando a função de sujeito. Isso eu posso, ok? Os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles devem sempre ser empregados na função sintática de complemento, objeto direto e objeto indireto. Vamos ver isso? Olha, eles me esperavam na calçada. É a minha frase, ok? Cadê o verbo aqui? Esperavam, né? Cadê o pronome do caso reto? Eles, desempenhando a função de sujeito. Tá vendo? Vamos lá analisar o resto da frase? Quem espera, espera alguém, espera alguma coisa, espera o quê? Espera quem? Vocês estão percebendo que o verbo esperar, então, é um verbo transitivo direto. Ele é um verbo transitivo direto, ele vai ter um complemento que é o objeto direto. Vamos lá? Eles esperam quem? Me, ou seja, a mim, ok? O me aqui está desempenhando a função de objeto direto. E na calçada, adjunto adverbial de lugar. Vamos ver, olha que a gente consegue enxergar as duas coisas. Pronome do caso reto, funcionando como sujeito. Pronome do caso oblíquo, funcionando como complemento. No caso aqui, como objeto direto. Olha essa frase agora. Ela gosta de mim. Vamos lá achar o pronome do caso reto? É o ela, desempenhando a função de sujeito. E o verbo gosta. Agora, olha só o que acontece com esse gosta. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Gosta de alguém. A minha perguntinha vem com preposição. Então, esse verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Isso aí. E qual que é o objeto indireto? De mim. E o mim ali, gente, mim, me, mim, comigo. Do caso oblíquo, desempenhando a função de objeto indireto. Então, vamos lá? Os pronomes do caso reto funcionam sempre como sujeito. Os do caso oblíquo funcionam como complemento. Ok, lembrando aquele legal esse lá. O, a, os, a, sempre objeto direto. Lhes, sempre objeto indireto. Olha lá. As formas retas, eu e tu, só podem ser sujeito. Lembra que eu falei isso? Uhum. As demais, ele, ela, nós, vós, eles e elas, as demais formas do caso reto, se precedidas de preposição, podem funcionar como complemento. Olha a minha frase. Deram o livro para eu ler. Viram isso? Uhum. Então, vamos lá. Verbos deste período. Período, toda vez que vocês ouvirem período, é da letra maiúscula até o ponto. Quais são os verbos? Eu tenho dois verbos nesse período. Deram e ler. Isso aí. Deram, aqui eu tenho um sujeito indeterminado. Agora, qual é o sujeito do verbo ler? Eu. Eu está fazendo a ação. Então, eu está desempenhando a função de sujeito. Ok? Repara que antes dele tem uma preposição. Então, guarda assim. Quando eu tiver uma preposição e um verbo, normalmente, ou eu uso o eu e o tu. Deram o livro para tu leres. Entendido? Agora, se a construção foi assim, ó, tá vendo que tem a preposição? Tem verbo depois? Tem não. Então eu não posso usar nem o eu e nem o tu. Não posso, porque ele não tá na função de sujeito. Vamos lá? Olha lá, verbo agora. Deram. Deram o quê? O livro. Para quem? Para mim. Então, gente, repara que para mim está funcionando para quem? Para mim, como objeto indireto. Olha a preposição. Repetindo, então. Tem preposição. Aí depois aparece um verbo, eu e tu. Tem preposição. Não aparece um verbo depois, mim e ti. Guardou isso no coraçãozinho? Ótimo! Informaram a ele os reais motivos. Vocês lembram que os pronomes do caso reto, eles sempre devem desempenhar a função de sujeito, mas não é o que está acontecendo aqui. Informaram a ele, eu tenho um sujeito indeterminado aqui. Informaram o quê? Os reais motivos, é objeto direto. Informaram a quem? A eles, objeto indireto. Amores, antes do ele
Olha a preposição aqui. Tá vendo a preposição? Então, essa preposição permite que o ele, que é um pronome do caso reto, apareça na frase com a função de objeto indireto, com a função de complemento verbal. Tranquilo, né? Joia! Os pronomes oblíquos se, si, consigo, eles devem ser sempre, são somente, né, empregados como reflexivos. Olha lá. Ela feriu-se. Ela é o sujeito, pronome do caso reto. O verbo é feriu-se, feriu. Olha o pronome se. E qual é a ideia? Ela fez a ação e ela sofreu a ação. Por isso que é reflexivo. Olha outro exemplo. A secretária trouxe as pastas consigo. Cadê o sujeito? Bom, cadê o verbo? Trouxe. Quem é que trouxe? As secretárias. A secretária trouxe as pastas consigo. Olha lá. Ela está fazendo a ação e ela está sofrendo a ação. Ele é reflexivo, portanto. Se, si, consigo, sempre reflexivo. Os pronomes conosco e convosco, atenção aqui, são utilizados normalmente em sua forma sintética. Essa daqui. Caso haja palavra de reforço, tais pronomes devem ser substituídos pela forma analítica, com nós e com vós. Como assim, Eliana? Desse jeito aqui, ó. Queriam falar conosco. Tá vendo? Não tem palavras de reforço. Agora, olha de baixo. Queriam falar, ó, dois, tá vendo? Queriam falar com nós dois. Dois é uma palavra de reforço, então eu não posso usar conosco, não poderia pôr queriam falar conosco dois, ok? Até fica estranho demais, né? Aquilo que eu já tinha comentado lá atrás, depois eu repeti, porque é muito importante. As formas oblíquas, o a, os as, sempre como objeto direto, lhes, sempre como objeto indireto. Eu o vi ontem em um parque. Gente, qual é o sujeito? Bom, qual é o verbo? Vi, ok? Vi é o verbo. Quem é que vi? Eu. Eu é o meu sujeito, né? Isso. Agora eu pergunto pro verbo assim, vi o quê? Ouvi quem? E qual é a resposta? Dá certo? Dá. Então, é um verbo transitivo direto. Qual é a resposta? O. O aqui é um pronome, porque está no lugar de um nome. Por exemplo, vi Marcos, eu vi Marcos ontem em um parque. O estaria no lugar de Marcos, por exemplo, tá? Vi meu marido ontem em um parque. O estaria no lugar de meu marido. Ok? Então, ele está funcionando aqui como objeto direto, certo? O filho obedece-lhe. O verbo é obedece. Quem é que obedece? O filho é o meu sujeito. Agora, olha as perguntinhas. Obedece a quem? Quem obedece, obedece a alguém, ok? A que, a quem? Olha lá, aqui eu tenho uma preposição. Então, o complemento dele é um verbo transitivo indireto e o lhe aqui funcionando como objeto indireto. O filho o obedece? Errado gramaticalmente essa construção, porque o verbo obedecer é um verbo transitivo indireto, portanto precisa de objeto indireto e o não poderia ser. Certo, amores? Certo. Olha essa tabela legalzona aqui, ó. Os pronomes oblíquos, eles podem aparecer combinados e parece tão estranho isso daqui, mas é possível. O me, que é um pronome, mais o, daria mo. E o me mais o? Mos. Já vou dar um exemplo disso, tá? T mais o, to. E T mais os, tos. Lhe mais o, lho. E lhe mais os, lhos. Nos mais o, nolo. Porque o o chega perto aqui, o S cai e ele vira L. Ah, tem isso. SRZ. Cai e vira lolá, los, las. Depois a gente vai comentar sobre isso. Isso acontece com os verbos, isso vai acontecer nessa contração aqui também. Nos mais os, nolos. A mesma coisa aqui, ó. Vos. Como vai ser? Vos mais o, volo. E vos mais os, volos. Lhes mais o, lho. E lhes mais os, lhos. Estranhíssimo, né? Mas possível. Me mais a, ma. Me mais as, mas. E o T mais a? Tas. E o T mais as? Tas. E assim vai por diante. Todos os nossos pronomes. Entendido? Vamos ver isso na aplicação? Você pagou o livro ao livreiro? Vamos analisar sintaticamente essa frase? Verbo, pagou. Quem é que pagou? Você.
Você é o sujeito. Aí eu pergunto pro verbo assim: você pagou o quê? Dá para fazer essa perguntinha? Dá. Então esse verbo é transitivo direto. Qual é a resposta? Você pagou o quê? O livro. Você pagou a quem? Dá para fazer a perguntinha com preposição? Dá. Verbo transitivo direto e indireto. Certo. Agora eu quero dar a resposta agrupando os dois, o objeto direto com o objeto indireto. E eu escrevo assim: sim, paguei-lhe. Ó, você pagou o, né? No lugar do livro, e lhe no lugar do livreiro, que é o que eu coloco aqui. A forma lhe resulta da fusão do lhe, que seria o livreiro, com o, que seria o livro. Joia, não? E com isso eu encerro mais essa aula. Mas antes de ir embora, peço a vocês que curtam esse vídeo, beleza? Coloquem aqui no comentário qualquer dúvida que vocês tenham, façam os comentários. Não está inscrito no canal? Se inscreve, compartilha nas redes sociais e eu espero vocês aqui no nosso próximo encontro.